essa lei? Essa lei diz que para toda ação sempre existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Ou seja, sempre que um objeto exerce uma força sobre outro objeto, este exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Por exemplo, se um corpo A exerce força sobre um corpo B, então o corpo B também exerce uma força sobre A, de modo que as duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Mas em sentidos opostos, será que essas forças vão se cancelar? Uma coisa muito importante que nós precisamos ressaltar é que essas forças atuam em corpos diferentes e, portanto, não há equilíbrio, ou seja, elas nunca vão se cancelar. Imagine só se toda a ação fosse cancelada por sua reação. Nada no mundo se moveria. Agora, vamos listar todas as características que um par de forças precisa para ser considerado um par de ação e reação. Primeiro, necessita ter o mesmo módulo ou a mesma intensidade. Segundo, sentidos opostos. Terceiro, elas agem em corpos diferentes e, lembrando, elas nunca vão se cancelar. E, por fim, de acordo com Newton, a ação e reação são forças que acontecem simultaneamente, ou seja, elas acontecem ao mesmo tempo. Vamos olhar então para essa bela mesa que deve ser a maior do mundo, e o bloco que está em cima dela em proporções nada exageradas. A mesa está apoiada na terra, como indica a figura. Uma das forças que atuam sobre o bloco é o seu peso, Fp, que é a força com que a terra atrai o bloco. Outra força que podemos observar é a força normal Fn, que é a força que a mesa exerce sobre o bloco com direção perpendicular à superfície de contato, ou seja, a força normal faz 90 graus com a superfície da mesa. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Quais seriam os pares de ação e reação? Se toda ação possui uma reação, isso vai implicar que essas forças que estamos vendo aqui também possuem forças que atuam em sentido contrário com a mesma intensidade. Bom, para a força peso Fp, nós teremos como reação uma força menos Fp aplicada ao centro da Terra. E para a força normal Fn, nós teremos como reação uma força menos Fn que o bloco exercerá sobre a mesa. Logo, veremos que as forças Fp e menos Fp formam par de ação e reação, e as forças Fn e menos Fn formam outro par de ação e reação. Assim, a força normal nunca será a reação da força peso. Vamos para alguns exemplos de ação e reação que vemos todos os dias. Agora podemos ver dois motoristas muito bons que por alguma razão decidem dirigir na direção do outro. Podemos perceber que os veículos conduzidos por esses gênios irão colidir, gerando assim um par de ação e reação formados pelas forças Fa e Fb, que serão forças de mesma intensidade em sentidos contrários. Isso aconteceria mesmo se fosse uma bicicleta que batesse num caminhão. Mas por que o caminhão não estraga tanto quanto a bicicleta, se as forças possuem a mesma intensidade? O fato de a ação e reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito, isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois, como foi visto pelos nossos colegas da segunda lei de Newton, a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa e sabemos que a massa da bicicleta e do caminhão são bem diferentes. Nesse exemplo, um boxeador, nesse caso o professor Leandro, está dando um ataque em outro cara, o nosso querido voluntário Zezão. Quando o professor Leandro soca a cara do Zezão, nós vemos ele sorrindo, porque o Zezão também dá uma carada na mão do professor Leandro. Dessa forma, podemos afirmar que a força exercida pela mão do boxeador no rosto do Zezão e a força exercida pela cara do Zezão na mão do boxeador são um par de ação e reação. Então, quando você apanhar de um valentão, poderá dizer que deu várias caradas na mão dele. E agora o exemplo mais esperado! A maçã caindo na cabeça do Newton. Quando a maçã bate na cabeça do Newton, a cabeça dele também bate na maçã, o que além de levar à descoberta da gravidade, forma parte de ação e reação. Muito obrigado por nos assistir e não se esqueça de se hidratar, lavar bem as mãos e cumprir a quarentena direitinho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e não esqueça de compartilhar com seus amigos.